Estamos ao vivo! Semana importante, dia 1º, dia do professor de educação física. Olha que tudo! A gente está aqui nessa semana para comemorar essa nossa data, né? A nossa profissão, nosso comprometimento. Ai, tô de óculos! É que eu estava lendo aqui, para ler é o seguinte, precisa de óculos. Estamos quem? Eu e Michael! Au! Au! Michael sempre presente em todas as lives. Está aqui, Michael. Aliás, hoje é aniversário do Michael Jackson. Michael, parabéns, meu querido. Muitos anos aí onde você está, que acho que é eterno, né? Então fica aí olhando por nós, né? Adoro o Michael. Au! Ele está sempre aqui do lado, nosso companheiro de lives. Então, eu tô aqui fazendo uma live legal. Oi, Laís. Oi, Laura. Oi, amor. Tudo bem? Saudade. Que legal. Que bom. Vai almoçando e vai acompanhando a live. Também tô com saudade, Laura. Também. Ai, menina, faz tempo, né? Mas olha que maravilha que é isso, né? Essa coisa digital aí. A gente acaba que se vê por aqui. Não é bom? Beijo, você também. Ó, não esquece. Manda coração para mim. Que é bom, que eu gosto. Tá? Vai mandando coração. Então, quem vai chegando, vai falando um oi. Eu resolvi fazer um conteúdo muito legal para você. Obrigada, tô vendo coração. Vocês mandam daí, eu mando daqui, ó. O meu não é tão bonito, ó. O meu é assim, ó. Manda daí que eu mando daqui, ó. Olha só. Eu avisei ontem, coloquei um vídeo, mas até que todo mundo veja, né? Um vídeo para convidar todo mundo para participar dessa semana aqui comigo. O que é essa semana? Semana da comemoração do profissional de educação física, que é dia 1º de setembro. Então, eu pensei em fazer o seguinte. Na última live que eu fiz, a gente comentou sobre falar sobre a ginástica aeróbica. E aí um monte de gente, eu quero. E aí eu fiquei vendo todos aqueles comentários depois e falei, quer saber? Eu vou falar sobre esse assunto, mas quero falar mesmo da modalidade. Então eu escolhi fazer da seguinte maneira, já vou te falar, tá? Para que você saiba como vai acontecer. Vou falar um pouco aqui agora de alguns assuntos que eu separei aqui para essa live sobre ginástica aeróbica. E é muito grande o assunto, então eu dividi em capítulos, tá? Então amanhã, às 7 da manhã, vai entrar o 2º capítulo dos bastidores da aeróbica. E na quinta-feira de novo, e na sexta-feira termina essa nossa novela, né, dos bastidores da aeróbica, que é o dia do profissional de educação física, tá? Então eu resolvi fazer isso. Então eu tô fazendo uma compilação de muitas coisas que eu tenho aqui. Vocês vão ver, quem assistir esses vídeos aí durante essa semana, vocês vão poder ver que eu peguei várias coisas do meu acervo mesmo, tá? São fotos que eu tenho, coisas que aconteceram realmente, para que você veja isso de uma forma mais, né, palpável. É legal ver no vídeo, tá? Então, ó, vamos separar o joio do trigo. Eu quero falar aqui da ginástica aeróbica aula de ginástica, aula coletiva para os alunos que praticam nas academias. Eu não vou falar de competição de aeróbica, porque isso daí é uma outra sequência, uma outra novela que eu vou ter que fazer, porque esse é outro assunto, tá? E uma coisa influenciou a outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, tecnicamente, agora, para os professores, nós vamos falar da aula de ginástica aeróbica. Deixa eu ver quem tá chegando aí, deixa eu dar os beijinhos aqui, ó. Léo, Marcos, Rafael, amo, querido, tudo bem, queridos? Eu vou olhando aqui, vou dando meus beijos. Ó, coração para vocês que estão chegando. Coração. Ai, queridos. Olha só, tá? Amo esse monte de coração voando. É tão bonitinho. Vocês não estão entendendo que emoção que é. Obrigada. É longe dos olhos, mas perto do coração. Só que aqui a gente está perto dos olhos também, tá? Aí, Glaucia, chegou, nega. Pode usar I Will Survive. Eu e a Glaucia estamos fazendo uma comunicação. Use I Will Survive que você vai se dar bem, filha. Pode usar. Isso aqui é entre eu e ela, mas serve para todo mundo. Essa música é ótima.
Bom, então vamos lá. Gabi, Matheus, amores. Gabriela Oliveira, que está aí na lista, minha sobrinha, Mega Blaster, super bailarina, veio morar aqui no Rio Grande do Norte, na mesma cidade que eu, montou uma escola de balé. Vocês não estão entendendo qual é o trabalho que ela faz, né? De ensinar as crianças a aprenderem o balé clássico, ela trouxe outros profissionais para trabalharem com outras modalidades, ela faz espetáculos. O ano passado dancei, graças a Gabriela eu voltei a dançar, obrigada, minha sobrinha. Olha que coisa, a tia véia dançando com a sobrinha, mas virei a bruxa, foi muito legal. Eu estou em falta, eu preciso voltar a fazer minhas aulas de balé com a Gabi. E o Matheus, meu lindo, que está aqui. Ah, Matheus é meu filhado, amo. Família ajuda, né, gente? Então, manda coração, manda coração. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de ginástica aeróbica, tá? O quanto ela pode influenciar a sua vida aí profissional, você que é professor. A primeira coisa que eu quero separar é aula de ginástica aeróbica de competição. Guarda a competição e para outro dia, vamos falar de aula especificamente, tá? A ginástica aeróbica, ela começou bem lá atrás, tá? Então, talvez você não seja desta época que eu vou falar agora. Eu era uma menina jovem nessa época, mas eu fazia parte desse mundo aí. Eu tô falando bem do comecinho dos anos 80. Eu era uma moça, ainda não estava na faculdade, nada disso, mas estava vendo a coisa acontecer, já tinha noção do que estava acontecendo. Então, o que nós tínhamos no mundo? Aí a Gabriela vai gostar disso. E a Gabriela, que é bailarina, minha sobrinha, sabe disso. Nós tínhamos no Brasil somente academias de dança. Existia a academia do balé clássico, o pessoal que jogava, que dançava o balé moderno, fazia a técnica de Martha Graham. Eram academias de dança. E especialmente o jazz começou a aparecer no Brasil fortemente nessa época. E a gente tinha um apelo de mídia aí, tá? Porque nessa época, se vocês buscarem isso, fizerem uma pesquisa no tempo, vocês vão ver que a gente sempre sofre a influência das mídias. Naquela época não tinha mídia digital, mas a gente tinha televisão. Então a gente tinha novelas. Então novela Baila Comigo, Dancing Day, são novelas que fomentaram a dança. Então a dança era algo forte no país, né? A gente tinha o Lenny Dale, que era um excelente coreógrafo, coreografando as coreografias de entrada do Fantástico, das novelas das 8. Era isso que influenciava a cabeça das pessoas para se envolverem com o movimento. Então, busquem esses nomes. Ó, quem foi Lenny Dale? O que eram o que tinha na televisão sobre dança nessa época? Porque era a maneira como as pessoas viam mexer o corpo. Então, a gente tinha muita academia de dança. A gente não tinha academia de ginástica. Até tínhamos algumas academias que trabalhavam com a estética. Eram aulas que aí quem tiver aí na live e puder me ajudar a lembrar os nomes, estética feminina, tinha uns nomes de aulas de ginástica ou métodos de treinamento de determinados lugares que as pessoas iam treinar. E quem eram essas pessoas? Mulheres em geral. A grande maioria mulheres que faziam essas ginásticas específicas para tornear, queimar, né? Enfim, a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Sala de ginástica, gente querendo fazer exercício junto, esse apelo ao exercício físico, à saúde, à qualidade de vida, eram outros tempos. O que a gente tinha era o futebol, que era muito forte, a prática dos esportes em geral, as pessoas corriam, tinha o jogging, né? O pessoal gostava de fazer um Cooper, Cooper, Dr. Kenneth Cooper, a gente pegou o sobrenome dele e usou para simbolizar a corrida. Então as pessoas corriam na rua, e era isso que a gente tinha naquele momento, né? E os exercícios que se praticavam, as ginásticas, eram realmente vindas da calistenia. A gente tem que lembrar que a gente estava vindo de uma época brasileira, tem que estudar a história do Brasil, a gente estava vindo de uma época de ditadura, a gente estava saindo de uma ditadura, entrando para um momento onde a gente ia ter mais contato com outras coisas do mundo, com um pouco mais de liberdade. Naquela época, as academias não tinham uma sala de musculação incrível, porque os equipamentos não podiam ser importados. A gente não tinha essa abertura de importação. Então, o que a gente tinha ali? A gente tinha um outro mundo, né? Um mundo, e a gente estava começando a criar esse mundo. Olha que forte que é isso. Então, a gente viveu esse momento. A academia, ela começou a surgir daí. E quem começou a colocar essa mão na massa foram os americanos. Porque os americanos começaram a
a observar que dava para fazer uma coisa num salão, coletivamente, se tivesse uma música, e que movimentos que a gente poderia fazer ali, e tudo mais. Então, as primeiras aulas de ginástica aeróbica que a gente pode citar foram apresentadas por Jack Soros e Philip Jacobson, e eu vou colocar aqui para vocês já uma referência, ó, isso aqui é o livro de exercícios aeróbicos do professor Mauro Ghiseline, né? Esse é um livro que tem toda essa história que eu estou falando aqui para você. Né? Eu também usei, não só esse livro, como algumas outras referências, para escrever na minha dissertação de mestrado a história um pouco das academias, para a gente poder entender o que é que a gente faz. E a gente tem que, sim, saber das bases para a gente montar o nosso castelo em cima de uma base sólida, né? Não de um monte de areias. Então, tá aqui, ó, o livro do Mauro, eu indico fortemente para você, que é um profissional da área, gosta de trabalhar com aulas coletivas, mesmo que você goste de trabalhar com exercícios aeróbicos que usam equipamentos, como o step, o mini trampolim, até o ciclismo indoor, né? Que é a bike. Você merece isso, tá? E aí, esses americanos que foram os pioneiros em começar a dar um norte de como é que a gente podia fazer uma aula, todo mundo junto dentro de uma sala. Deixa eu ver um pouco aqui, deixa eu só falar botar o óculos, que a pessoa não consegue enxergar sem. Aqui, ó, vamos ver. Ó, coração, quem tá chegando? Gilberto Ferreira, tudo bem? Oi, que legal. Ó, coração, eu tô assim, tem uma mosca aqui já, que tô inquietando profundamente. Muito bem. Então, vamos continuar a história aqui da ginástica aeróbica, tá? Ó, coração para vocês. Vocês mandam para mim, eu mando para vocês, ó. Vocês mandam para mim? Mando para vocês. Coração, 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 passando, coração, passando. Lindos, maravilhosos. Bom, então é isso. Bom, aí, aqui no Brasil, a gente tinha um cara muito inteligente chamado Mauro Ghiseline, o do livro que eu acabei de mostrar. Se você não conhece o Mauro Ghiseline, você precisa conhecer, tá? Acha ele aí no Facebook, segue ele. O Mauro foi um cara importante nessa história, porque o Mauro já tinha uma relação, vocês vão ver bastante isso amanhã no capítulo de amanhã, já tinha uma relação com essa história de trabalhar coletivamente, tá? E ele acabou fazendo uma ponte entre nós daqui do Brasil, querendo explodir de alguma maneira, sem saber como, com essas histórias que já estavam acontecendo fora do Brasil. Então, o que acontece? Que histórias essas estão acontecendo fora do Brasil? Essas aulas montadas lá eram aulas assim, olha, com movimentos globais, movimentos com o corpo todo, com saltitos, com movimentos de braços e pernas, com movimentos que deslocavam para frente, para trás, para um lado para o outro, né? E esses movimentos, se fossem feitos seguidamente, assim, por um período, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você estaria fazendo um trabalho cardiorrespiratório. É parecido com a corrida do Cooper, né? Pô, vou fazer um Cooper. Coloca lá o seu tênis, começa a fazer o seu aquecimento e começa a dar um trotezinho. Trotezinho, você vai fazer um trotezinho por 5, 10, 15 minutos, o que você está fazendo? Você está mexendo o seu corpo todo, muitos músculos ao mesmo tempo, com pequenos saltitos e se deslocando. Não é uma coreografia, nada disso, mas é um exercício cardiorrespiratório, que trabalha muitos músculos ao mesmo tempo, e que se você fizer desse jeito que eu estou te falando, de média intensidade e longa duração, você vai conseguir fazer 20, 25, 30 minutos. Essas aulas que eles começaram a bolar lá nos Estados Unidos, era isso. Esses movimentos meio saltitados, aí eles pensaram, e se a gente mexer um braço junto? E se a gente colocar um deslocamento para a direita e também fazer para a esquerda? Né? E aí a coisa começou a acontecer. A diferença é que uma corrida, ela é uma atividade cíclica, você repete sempre o mesmo movimento. E numa aula dessas, o movimento é acíclico, porque uma hora você está correndo, uma hora você está marchando, uma hora você está elevando o joelho, uma hora você está fazendo um chute. Então, os movimentos não são cíclicos, mas eles trabalham essa grande quantidade de músculos ao mesmo tempo, estimulando o sistema cardiorrespiratório.
Então, a diferença é que é acíclico, mas a ideia é a mesma. Então, provavelmente vai haver uma modificação aí de intensidade, porque os movimentos vão ter maior ou menor amplitude. Igual na corrida, que ciclicamente você também pode fazer isso, né? Você pode correr numa intensidade tranquila, pode fazer alguma modificação que aumenta a intensidade, né? Então, foi assim que essas aulas começaram a aparecer. Foi desta maneira. E isso foi chegando para a gente aqui, através da mídia, sim, porque isso apareceu pela influência do cinema, né? Aparecia no cinema, aparecia nas revistas, aparecia a Jane Fonda, que foi uma atriz, que fez muita apologia ao exercício, né? Ela gostava de praticar e ela usou isso como fama para ela e também porque ela achava que realmente era importante para a saúde, né? Então, olha que legal, né? Da onde veio a coisa? Foi uma mistura de passos dançados, porque a gente só tinha dança na cabeça, com um pouco da corrida do Kenneth Cooper, né? E com a vontade de fazer todo mundo junto, com música, né? E que tivesse o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório. Então, teria que movimentar grandes grupos musculares, numa média intensidade e longa duração, para que a aula durasse um período, a sessão de treinamento, né? Só que isso foi sendo estruturado ao longo do tempo e cada vez melhor estruturado. Porque se você pensar na metodologia do treinamento cardiorrespiratório, você entende que há uma maneira de se fazer isso, uma entrada em calor, você está mexendo com o sistema cardio, né, para elevar a temperatura, mas elevar também o sistema como um todo. Depois você vai fazer o seu corpo trabalhar num déficit de oxigênio, depois numa mínima homeostase para que você suporte a média, a intensidade e longa duração. E isso é o ouro para o músculo cardíaco, isso é o ouro para o sistema cardiorrespiratório. Isso é demais, né? É uma grande modalidade, é uma técnica incrível, que pode ser feita de forma muito divertida, é muito, muito eficiente. E algumas características da aula que eu acho, na minha grande e humilde opinião, é o que fazia aquela aula dar certo. A aula era fácil. Todo mundo conseguia fazer aquilo. Então, o desafio não era na complicação. Ninguém estava ali dançando, né? A gente estava fazendo ginástica com música, o que era muito legal. Então, não era uma dança em si, mas por estar com música e você estar se movimentando naquela batida, você se sentia muito bem fazendo aquilo, era muito bom. E como não era uma dança extremamente habilidosa, a gente tinha muita gente que participava das aulas, incluindo a ala masculina. Então, eu cheguei a dar aula para uma sala 50%, 50%, né? Isso era maravilhoso, maravilhoso. Vou lhes dizer, na época da ginástica aeróbica, que nós não tínhamos outras modalidades, eu aqui estou levantando minha bandeira, se é que aqueles alunos todos não eram os alunos que tinham melhor condicionamento cardiorrespiratório de base para fazer outras coisas mais intensas, né? Eu estou olhando aqui porque eu quero lembrar uma coisa que eu anotei aqui, já lembrei. Os movimentos, eles tinham saltitos, né? Porque eles vinham do Cooper, que é uma corridinha, um trote. Então, a gente nomeou esses passos, né? Na verdade, todos os movimentos vêm da marcha. A corrida vem da marcha, né? Então, sai tudo da marcha. Mas da marcha veio o trote, que não é uma corrida em si, a própria corrida, os saltitos, os chutes, os toques, as elevações de joelhos, todos os exercícios tinham saltito. Então, como a gente saltava, a gente tinha uma fase aérea, os dois pés ficavam fora do chão. E isso se denominou high impact, alto impacto. Por quê? Porque saía tudo do chão e voltava tudo para o chão. Pelo amor de Deus, não era um salto ornamental, era um saltito, mas tinha uma fase aérea. E isso também dava intensidade para o trabalho. Fazer o saltito, gente, é fabuloso. Tem um monte de gente que fala, que ginástica aeróbica era aula que só pulava. Olha, o mini trampolim também só pula, né?
O cangu também só pula. A diferença é que eu tenho uma cama que amortece, tenho uma bota que amortece, mas aquilo tudo que a gente fez está muito longe de ser lesivo. Tem outras coisas que se faz hoje que são muito mais lesivas e que podem prejudicar a vida da pessoa para o resto da vida e nunca mais ela vai frequentar uma academia, do que fazer um saltito da ginástica aeróbica, socorro. Então, aquilo lá era muito singelo. Mas nós só tínhamos ginástica aeróbica, né? Então, o que aconteceu? A gente chamou a aula que todos os passos eram saltitados de high-low. High impact, desculpa. E aí a gente fez movimentos onde pelo menos um pé ficava no chão enquanto o outro saía do chão. E para esse tipo de movimento a gente chamou de low impact, baixo impacto. Então a gente tinha aula de high, a gente tinha aula de low, só de low impact, e a gente tinha aula de high-low, que misturava movimentos de saltito e movimentos sem saltitos. Bom, se a gente só tinha isso, você imagina a quantidade imensa de combinações que foi possível fazer com movimentos a partir deste princípio. Então, quando você tem poucas possibilidades e você desenvolve a partir delas um arsenal de coisas, sabe o que acontece? O seu vocabulário de movimento, se eu posso dizer isso, fica rico, muito rico. Você não fica mais, ai meu Deus, estou perdido com relação a passos que eu vou fazer. Entende? Então, isso foi uma questão que enriqueceu o nosso acervo de movimentos, né? Ó, gente, eu tô fazendo minha live numa internet meio estranha, tá? Se ela ficar meio turva, provavelmente você vai me escutar bem. Aí se ela apagar tudo, cai e tá tudo certo, tá? Mas eu espero que esteja bem. Então, se vocês estiverem me vendo bem aí, me escutando bem, manda coração. Vamos mandar coração, que agora chegou a hora de manda coração. Manda coração. Assim que vocês mandam coração, eu também mando coração, tá? Quando eles chegam pra mim, eu mando pra você. Tem um delay, né? Ai, gente, cadê meu coração? Tá chegando coração! Então tá todo mundo me escutando. Ei! Maravilha! Coração pra vocês. Bom, então, mais uma coisa que eu quero falar, para fechar essa live, pra vocês poderem almoçar tranquilos, tá? Tinha um outro item importante que era a música. Música legal, música que, olha, dava arrepio, assim, você falava, nossa, que delícia! Então, a música era um treco que mexia, assim, lá dentro do ser da gente, entendeu? E tem uma velocidade mais gostosa de se fazer os movimentos. Na verdade, é uma velocidade que propicia o saltito acontecer com muito mais conforto, né? Então, não é uma música de 120 batimentos por minuto, não é essa velocidade, nem com 130. Ó, com 130 batimentos por minuto, você faz uma boa aula de ginástica localizada, tá? Essa velocidade, para você usar o pulso da música, ela é muito lenta para você saltitar, para você fazer um trote. Imagina você correndo na velocidade da música, tá? Correndo no lugar. Tuc, tuc, tuc. Então, 130 é muito lento. Se você perde o rebote do movimento, né? Não tem o chão é duro, ele não é uma cama elástica como um mini trampolim, então você precisa de uma velocidade adequada para executar pequenos saltitos, que é o que tem numa aula de ginástica aeróbica. Que velocidade é essa, Mônica? Acima de 140 batimentos, com certeza. Tá? Então, 140 batimentos é uma velocidade mais tranquila e que você consegue fazer esse movimento de saltito. 144 dá para fazer? Dá. 150 batimentos por minuto? Dá para fazer? Dá. 155 também dá para fazer. Se você começar a subir demais o BPM musical, a sua aula vai ficar muito rápida e você vai perder a oportunidade de fazer movimentos com os braços. E isso é fundamental numa aula de ginástica aeróbica. Por quê? Porque uma aula de ginástica aeróbica, ela não quer só desenvolver a capacidade cardiorrespiratória. A gente quer desenvolver a coordenação entre membros superiores e membros inferiores. A gente quer desenvolver as assimetrias e as bilateralidades.
A gente quer desenvolver a memória de gravar os movimentos. A gente quer desenvolver a atenção, a noção espacial. E tudo isso se faz agregando essas outras estratégias. Então, se você usar uma música muito rápida, você não vai conseguir fazer essas coisas, e aí os movimentos também dos membros inferiores vão ficar comprometidos. Então, assim, a partir de 140 batimentos, é bem possível você já fazer movimentos saltitados com conforto. E muito abaixo desse valor, fica desconfortável, tá? Pela prática mesmo do saltito. Então, a música tem esse detalhe importante numa aula de ginástica aeróbica aí para você saber. E a outra e última coisa que eu quero falar hoje é que era uma aula que usava um dos métodos do treinamento cardiorrespiratório, que é o método contínuo. Então, não tinha música para, música para, música para. Eu sei que tem um monte de gente aqui hoje que trabalha com música para, música para, música para, né? É normal isso, eu tô olhando aqui para ver. Normal, tá? Hoje é o que mais tem no mercado isso. Não é ruim não, tá? Tá tudo bem. Mas trabalhar de forma contínua é a base para o seu sistema cardiorrespiratório ser forte o suficiente para poder aguentar outros modelos de treinamento e ser impactado por outros modelos de treinamento, como é o treinamento intervalado, fartlek, high intensity interval training. Para a gente suportar esse treinamento cardiorrespiratório, ter um treino de base é importante também. A gente não pode ficar fazendo só uma coisa, né? Então, só para alertar isso daqui. Então, a gente teve anos e anos e anos de trabalho contínuo, muito bem feitos, neste país, neste Brasil. Fora dele também, mas aqui em especial, que vocês vão saber ao longo dessa semana aqui, nossos capítulos das nossas aulas aqui, tá? Bom, para a gente fazer um treinamento contínuo desse, a música era contínua também. Então, não era música para, música para, música para. Você vê que eu estou falando primeiro de treinamento, depois de música, né? Porque o inverso não funciona. Se você pensar primeiro em música e depois montar a aula, você está morto, está na vala, tá? É primeiro treinamento, depois a música. Então, a gente tinha a ideia de todo o treinamento, e aí a gente adaptava um som, e esse som tinha uma velocidade correta, e ele era contínuo, o tempo que durasse a aula. Se era uma aula que a fase principal da aula ia durar 37 minutos, eu tinha que ter aqueles 37 minutos de música corrida sem intervalo. Não posso fazer a frequência cardíaca parar no meio da história, eu quero que ela se eleve e ela se mantenha num determinado patamar. É assim que é o método do treinamento esportivo no sistema cardio contínuo, né? Então, era assim que as coisas eram feitas. Estamos falando do passado, mas já entendeu aqui que nós estamos falando do presente, né? Isso tudo é mega importante para que você seja um excelente professor das modalidades que hoje você trabalha. Ritmos, step, mini trampolim, bike, cangu. O que você for fazer, é importante que você saiba como fazer um bom trabalho cardiorrespiratório de base. E, nesse caso, se chama aeróbica, né? Já indiquei o livro do Mauro, já vou acabar. Tenho uma dica para falar aqui. Não sei onde vocês vão achar isso, tá? Porque não está passando agora no National Geographic, é isso? O anos 80. National Geographic passou um documentário de várias décadas, mas tem uma especial, o Álvaro tá me lembrando aqui. Anos 80, os anos que nos criaram. Tá? Não é saudosismo, não. Aqui tem uma história socioeconômica e política que fez muita coisa acontecer numa qualidade high level, tá? Alta performance. E, pô, Mônica, não estava lá, não estava nascendo. Tem problema não, também não estava nascendo lá na época quando o Cooper era mocinho, mas a gente tem que ir atrás dessa história, entender esse conceito, aplicar para você sempre trabalhar baseado em pilares sólidos, não pilares que não têm essa sustentação para a sua vida profissional, tá? Então, anos 80, os anos que nos criaram.
Tenta achar isso aí. Aliás, se alguém achar esse documentário, mesmo que for para comprar, me fala aí em inbox, porque eu sou super afim de ter ele, porque ele realmente é... Eu já assisti 2 vezes que eles repetiram. Quando estiver passando, eu posto aqui. Tá no ar, tá no ar. E a outra coisa que eu quero dizer é que dia 14 de setembro, muita gente já sabe, mas vou falar porque tem gente que não sabe. 14 de setembro, uma semana depois do feriado, mês do professor de educação física, tem mais presente. Então, dia 14 de setembro vai ter um webinário, uma aula online, ao vivo comigo. E nessa aula, eu vou falar sobre como você pode ser o autor das suas próprias aulas coletivas, sem mistério, aplicando 4 passos muito simples. Então, neste dia 14, eu vou fazer essa aula, só que ela não é uma live, ela é um webinário. Eu vou usar uma sala de transmissão com lugares reservados para que você possa parar a sua vida e assistir com calma e tranquilidade. Então, para você participar deste webinário, é preciso que você faça uma inscrição gratuita, tá? A aula também é gratuita. É tudo por causa do mês dos professores. Aí você vai ter um link. Eu vou deixar um link aqui no final da live, tá? Para você. Você conseguiu? Já consegui. Então tá, eu vou botando aqui nos comentários, mas vou deixar o link aqui também, tá? Para você no final da live. Você clica nesse link e reserva colocando seu e-mail. Simples assim. Só digita bem direitinho seu e-mail, não troca letra, nada disso, tá? Porque senão não dá. E aí você vai cair nessa sala de transmissão. Lá no dia 14 de setembro, depois do feriado, por e-mail, eu vou me comunicar com você. E vou te relembrar desse evento, para você não esquecer no dia. Mas já não esqueça, ó, é uma quinta-feira, vai ser às 10 da noite. Vai ser uma aula muito importante para a sua vida, com muito conteúdo interessante. E eu vou fazendo isso, né, selecionando o grupo que quer me dar a mão e passar para o lado de cá comigo, né? Nem todo mundo está disponível, nem todo mundo está na mesma energia, eu sei como é que é a vida de cada um. Né? Mas eu estou convidando as pessoas para isso. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aí para você se inscrever, tá bom? Então, hoje foi o primeiro capítulo dos bastidores da ginástica aeróbica. Amanhã, 7 da manhã, já sobe o segundo capítulo. Quinta-feira, sobe o terceiro. E sexta-feira, o quarto e último capítulo da ginástica aeróbica. Você aproveite. Não vai ser live amanhã, nem quinta, nem sexta, tá? Serão vídeos mesmo. Eu vou colocar aqui no Facebook mesmo, tá? Eu vou usar o Facebook durante toda esta semana. Se você puder, compartilha muito este vídeo aqui, todos os outros que virão durante a semana, com outros amigos, professores, vamos espalhar essa informação. Gente, não é em qualquer livro que você vai ver isso. Você não vai ver esse conteúdo em outro lugar, só vai ver aqui. Porque eu estou contando para vocês uma história real, uma história que eu vivi com outros colegas, muitos do Brasil, muitos que vocês conhecem, mas que nunca ninguém falou desta maneira. Eu queria fazer um livro, eu queria, né? Mas eu acho muito mais envolvente fazer um vídeo para você. E você poder ter essa vivência e trocar comigo, e olhar as imagens, né? E escutar um relato que sou eu falando. Então, eu resolvi fazer dessa maneira, que eu acho que é muito mais gostoso de ver. O livro vai ficar para o futuro, tá? Um futuro breve. Mas ele vai ficar para o futuro, porque agora o negócio é comparecer. Tem três pessoas que já se inscreveram, que é a Laura, Cássia e a Laís. Laura, Cássia e Laís, o Álvaro está me falando aqui que vocês já se inscreveram. Muito bem. Quem já se inscreveu, que está aqui assistindo essa live, já está inscrito, não precisa fazer segunda inscrição não, tá? Guarda a data, dia 14/9, não esquece, bota para despertar. Quem não se inscreveu, tem que se inscrever, tá bom? Amores... Ai, muitos corações para vocês. Espera que tem que responder. Olha, corações para você que está aí do outro lado. Tipo, vamos almoçar, que tá na hora. Ó, o Michael manda beijos. Manda beijo pro Michael, aniversário dele. Ó, manda coração pro Michael. Michael, feliz dia. Viu? E a gente vai se ver em breve. Então, amanhã tem mais, tá? Ó, beijão.
Fica bem, boa semana, né? Vai até sexta, dando as melhores aulas da sua vida, assim, super motivado, vai pegando essas histórias da ginástica, vai fazendo, assim, acontecer de um jeito muito legal. E sexta-feira é nosso dia. E sexta-feira já que bom, já é sexta-feira, já sai para comemorar, curte o final de semana, vai ser maravilhoso. Então, ó, beijo e até amanhã, 7 da manhã, quando o vídeo do segundo capítulo acontece. Não esquece de se inscrever no webinário do dia 14/9 e compartilha, 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 porque se eu tô dando isso para você, você pega isso daqui e dá para alguém, e esse alguém vai ajudar alguém, e o outro alguém vai ajudar alguém, e a gente começa a se ajudar e vira um mundo onde todo mundo se ajuda, tá bom? Então, beijão e até amanhã.